Olá, RH! Se tem um momento nada confortável, é o da demissão de um colaborador, não é verdade? Mas existem alguns profissionais que defendem a possibilidade de fazer esse desligamento das pessoas de forma humanizada. Certamente esse é um assunto que rende muito debate. Por isso, é o tema do episódio de hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Talks. Eu sou Renata Zanata, produtora de conteúdo e host desse bate-papo sobre os recursos humanos. Sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, de comprimento médio para baixo do ombro. Hoje eles estão soltos, olhos também castanhos, nariz mediano, boca pequena, sorriso largo. Hoje eu estou vestindo uma blusa, uma malha colorida, listrada na horizontal, um blazer preto, calças jeans e tênis pretos também. Hoje participa aqui com a gente no estúdio a Fernanda Lotti Casali, que é consultora de recursos humanos com mais de 15 anos de atuação na área. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite de estar aqui participando desse momento. Eu sou uma mulher, então, de cabelos castanhos claros, mechados, olhos e nariz pequenos, sorriso largo, estou vestindo uma blusa azul, uma calça preta e uma bota também preta. Também com a gente aqui hoje no estúdio, Flávia Noal, jornalista e produtora de conteúdo. Seja muito bem-vinda de volta, Flá. Oi, Rê, muito obrigada, Fernanda. Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez no Talks para a gente falar sobre esse assunto, demissão. Hoje, eu sou uma mulher de cabelos castanhos com mechas nas pontas, tenho olhos pequenos e castanhos, tenho o nariz grande, a boca média, o sorriso largo, minha pele é clara. Hoje eu estou vestida com uma blusa de cor vermelha, uma calça jeans e também com uma sapatilha de cor caramelo. Bom, como o processo de demissão envolve muitos aspectos e pontos de vista, nós conversamos com profissionais da área dos recursos humanos pelas redes sociais e fizemos a seguinte e sucinta pergunta: existe demissão humanizada? Dá uma olhadinha nas respostas. Então, 82% responderam que sim, e 18% responderam que não. Olha só, que curioso isso, gente. Mas então eu vou jogar a batata quente para vocês que estão aqui comigo. Um processo de demissão humanizado pode ser realidade mesmo? Ou vocês acham, consideram, ou pela experiência de vocês, né, que isso é só uma utopia? Vou começar, já que eu não sou a especialista, sou a generalista. Depois, se eu falar alguma bobagem, a Fernanda vai ter a oportunidade de remendar aqui. Bom, Rei e Fernanda, eu acho que a gente tem... Acho que nada é mais humano do que uma demissão, né? É um momento, assim, de muita fragilidade. Eu nunca fiz uma demissão, mas já passei por uma demissão. E é um momento em que realmente a gente sente as coisas se mexerem, né? Por mais que talvez até algumas pessoas estejam... Eu já convivi com pessoas assim, estou muito insatisfeita com o meu trabalho, quero sair do meu trabalho, enfim, preciso buscar novos horizontes, preciso estar em outro papel, mas daí ainda não sei para onde ir, fico me mantendo nesse emprego, né? Isso já aconteceu comigo também, inclusive, mas daí aconteceu com um amigo de um amigo, de um amigo meu? A pessoa aí que eu conheço um pouquinho. Mas, enfim, quando vem a demissão e ela vem de fora, ela vem da outra, né? Vem da empresa, parte da empresa, o que acontece, né? Poxa, e agora? E agora eu não sei o que fazer, não sei para onde eu vou. Acho que isso mexe com tudo que tem de humano na gente, né? Mexe com, mas eu já tava esperando. Eu já queria. Não, mas peraí, eu perdi, eu
perdi pessoas com quem eu convivia todos os dias, eu perdi a minha fonte de renda. Então, acho que isso é demasiado humano, né? Como diria o filósofo. Então, assim, eu sei que essa palavra, ela é usada com outro sentido quando a gente fala de demissão humanizada, e daí eu não acho que seja algo tão comum, assim. Acho que as demissões, elas ainda são, na maioria das vezes, momentos mais duros. Eu acho que é possível fazer uma demissão humanizada, mas mais importante do que debater se é ou não possível fazer, eu acho que é importante debater o que é uma demissão humanizada e como fazer uma demissão humanizada, o que isso causa na pessoa que está passando pela demissão. Eu acho que isso é muito relevante, assim, né? Não adianta dar um bombom para a pessoa que está saindo ali, né? De repente, a pessoa não está nem esperando por aquilo. É uma pessoa, sei lá, que tem uma família para sustentar e vai ficar sem a sua fonte de renda naquele momento. Não é isso que vai tornar humanizada aquela demissão. Então, eu penso dessa maneira, né? Acho que a discussão ela é muito mais ampla do que se existe ou não. É o que e como fazer para que essa demissão ela lide mais com esses sentimentos que vêm de frustração, de confusão, né, de contato consigo mesmo, em sentimentos que são difíceis mesmo de lidar. É uma quebra, né? Quebra um ciclo e isso certamente mexe com qualquer pessoa, né? Então, pode existir a tentativa de fazer uma demissão humanizada muitas vezes, mas nem sempre eu acho que esse objetivo é possível de se alcançar, como a Flávia falou, né? Não adianta dar um bombom para a pessoa que está sendo demitida. Muitas vezes essa pessoa precisa muito mais de uma escuta do que, né, de um bombom ou um agrado, enfim, ali momentâneo, né? Isso aí. E depende do contexto também do bombom, porque a gente já fez algumas demissões ou desligamentos, a pessoa pediu, porque existem outros, depois mais para frente acho que a gente vai falar, né? De demissões, mas quando a empresa demite, acredito que às vezes sim vale uma cesta, um bombom, mas isso não torna a demissão humanizada. O que torna a demissão humanizada é realmente o como a empresa ela vai seguir com esse processo. O bombom pode ser uma consequência, depois uma despedida, um até logo, um até breve, mas nunca vai ser a demissão humanizada. E eu também penso assim que a gente precisa entender o que é humanização. O que é humanização antes de entender o que é demissão humanizada. Porque a humanização é tu colocar a pessoa no centro. É tu olhar para ela, é ela fazer parte da empresa, da instituição. É tu conseguir fazer com que esse processo ele seja centrado nessa pessoa como ser integral. Que tem suas necessidades, que tem seus anseios, que vai ficar preocupado, que vai sofrer o luto de um desligamento. Então, a demissão humanizada, ela acaba permeando pela empatia, pelo respeito, por consideração a essa pessoa, o tempo que ela contribuiu para essa empresa. Eu vejo que a demissão humanizada em si, ela tem alguns passos que a gente consegue seguir para fazer, para nos ajudar os RHs nesse processo, mas não é muito difícil de fazer. A gente acabou dando um nome para isso, mas se for olhar bem ao pé da letra, sim, todas deveriam ser humanizadas, né? Eu fico pensando no porquê foi necessário dar um nome para isso, né? Porque a gente perdeu o hábito de fazer isso de uma maneira gentil. De fazer essa demissão de uma maneira gentil. Outro ponto que eu acho que é importante a gente levantar é que também, muitas vezes, essa relação entre a empresa e o colaborador, ela já está muito fragilizada há muito tempo. É uma relação que ela, né, já está quebrada, e é por isso que essa demissão está acontecendo. Mas daí vai lá e diz, vamos fazer uma demissão humanizada. A relação ali no tempo de trabalho, ela não foi uma relação humana, né? Foi uma relação de exploração, muitas vezes, foi uma relação muito difícil, conflituosa, e daí também não adianta colocar, né, o momento do desligamento como um momento de fazer com que essa demissão ela seja um momento de reatar laços, assim. Eu já conheci também histórias de, no momento da demissão me perguntaram qual contribuição eu gostaria de dar à empresa, né? Como que eu poderia contribuir para que a empresa melhorasse? O que eu gostaria de deixar de mensagem para que a empresa melhorasse? Mas quando eu estava lá, isso nunca foi me perguntado, né? Então, assim,
também tem que se pensar nessa trajetória. Lá no momento do trabalho, durante o emprego, enquanto todo dia o colaborador está indo lá bater cartão, né, cumprir a sua jornada, também tem que ter um expediente humanizado para depois essa demissão humanizada ter algum valor, né? É como num relacionamento, né? Acho que todo mundo aqui já terminou um relacionamento. E quando o relacionamento já vem se arrastando, né? A gente passa por percalço, já é truncado, chega lá no final, tá, então vamos terminar, né? Vamos nos separar. Numa boa. Ah, tá. Nunca é bem numa boa, né? Uma das partes sempre vai acabar se sentindo mais lesada, mais afetada. Eu acho que é assim também numa empresa, né? Com o desligamento do profissional. E, Fernanda, você também é estudante de psicologia, né? Uhum. E quando ocorre aí uma demissão, isso envolve também muitos sentimentos, né? Não só da pessoa que está sendo desligada, mas também dos colegas que muitas vezes não, sempre se cria um laço, né? Onde a gente trabalha não adianta, a gente cria um laço, é praticamente uma segunda família. Uhum. Então, aí são laços quebrados. Na própria pessoa que está sendo demitida e também nos familiares dessa pessoa, como a Flávia levantou antes, muitas vezes esse é o emprego que ela tem para sustentar, né, a casa dela, a família, enfim, e envolve muitos sentimentos. Como é que se lida com tudo isso? É um misto de sentimento. Até tem uma pesquisa que relata que 36% das pessoas, elas esperam a demissão, ou para elas é um alívio que a demissão ela está ocorrendo. Eu costumo dizer que toda demissão, sendo ela por iniciativa da pessoa ou da empresa, ela não deve ser uma surpresa, porque tem que ter alguns elementos antes na jornada desse colaborador que tragam feedbacks. Muitas empresas fazem avaliações de desempenho, o one-to-one, aquele feedback um pouco mais direto, né, com o colaborador. Então, eu vejo assim que tanto a pessoa, quando ela vai pedir o desligamento, para o gestor dela não deve ser uma surpresa, porque ele já está recebendo esses feedbacks e se a comunicação é aberta, já está acontecendo isso de uma forma natural. E tanto a empresa, quando ela desliga, a pessoa ela também já vai saber, olha, eu realmente não estava performando, eu não estava entregando, eu não me adaptei à cultura da empresa, eu não me adaptei a essas atividades. E sempre antes de fazer um desligamento, também pensar, eu consigo realocar essa pessoa em outro setor? Será que eu consigo aproveitar esse talento? Porque às vezes ele está indo para uma outra empresa ou pediu demissão para nem ir para outra empresa e eu estou desperdiçando esse talento dentro da nossa empresa. Por isso que a conversa franca e clara, transparente, é essencial nesse processo. E, obviamente, a demissão, quando ela é formalizada, enfim, bom, a empresa decidiu demitir, não tinha mais o que dar de feedback, não tinha o que fazer, não tinha como realocar. Eu vou, então, chamar essa pessoa para conversa de desligamento, no caso. Só que quem faz é o RH, é o líder, e isso é algo também que impacta muito. As pessoas, o que elas mais reclamam não foi o meu gestor que me demitiu. Já passei por isso. Por essa eu já passei. Foi o RH não sabia me dizer exatamente o que tinha acontecido, por que, o motivo. Como não teve esse feedback anterior, o RH também não sabia, ou sabia e ficou com medo, porque as pessoas têm medo de falar. Tem medo da reação da outra pessoa, se ela vai receber bem ou não, se isso vai realmente contribuir para o processo evolutivo dela. E eu acho que a humanização é isso, tu poder conversar com essa pessoa sobre esses motivos. Tem pessoas que elas vão ter reações ruins e tem que estar preparado para isso. Aí é o momento também de não rebater ou não confrontar, deixar a pessoa falar o que ela precisa falar. Também não é o momento de ajustar as coisas, né, Flávia? Então, poxa, uma relação que foi estendida ali, toda atravessada, e aí no momento da demissão eu tento consertar tanto a parte da pessoa, né, do colaborador, quanto da empresa. Não é mais o momento. E dependendo como a empresa ela leva esse processo de demissão, as pessoas que estão na empresa elas estão observando. Elas estão vendo que práticas estão sendo utilizadas, que políticas, como a empresa está agindo com essa pessoa, que amparo ela está dando para esse profissional, porque sim, até uma outra pesquisa diz que a nível Brasil demora em torno de 14
meses para a pessoa se recolocar. É bastante tempo. É muito tempo. De repente, não aqui na nossa região, que até a gente precisa de candidatos, né? Para as vagas. Mas, a nível Brasil, essa é a média. Só pra gente... A gente sempre situa, né? Nossa região aqui é a Serra Gaúcha, então é uma região muito Sim, industrializada. E é uma região em que tem bastante demanda por trabalho para essa área, principalmente. E a gente tem uma área de turismo também, que é bastante crescente e vem demandando muita mão de obra, né? Então, são setores que acabam, muitas vezes, até competindo entre si. Mas a gente sabe que o Brasil é um país de dimensões continentais, que tem muitas realidades, e por isso essa estatística é um pouco diferente da realidade que a gente está inserido, né? Exato. E, Fernanda, você trouxe a questão do feedback. Como a gente tem falado, né, bastante, o feedback tem sido bastante pautado, né? Inclusive, foi tema de um dos nossos episódios, já aqui dessa segunda temporada do Talks. E existem aí vários tipos de demissões e motivos que levam, né, a essas demissões. Existe por justa causa, sem justa causa, como você comentou antes, pelo pedido do próprio colaborador, né? Como é que a gente poderia repensar cada um desses tipos? Eu vejo que o tipo, ele não importa tanto quanto a forma que vai ser conduzido todos eles. A gente precisa tratar essa pessoa com empatia em todos os tipos de desligamentos, seja demissão, seja desligamento, seja até justa causa. Porque normalmente a justa causa é o extremo. A pessoa ela fez algo muito errado para estar sendo demitida. Eu acho que é absolutamente incomum. Eu não consigo lembrar de alguém que tenha sido demitido por justa causa. Muitas vezes as empresas também têm receio de desligar por justa causa. Porque tem riscos, né? Tem riscos trabalhistas. Mas, de qualquer forma, eu tenho que pensar como eu gostaria de ser demitido. Se fosse eu nessa situação, como eu gostaria de ser tratado? Eu acredito que rever a forma desses desligamentos não seria o caso, mas sim tratar essa pessoa com transparência, com honestidade, ser claro. Eu vejo que muitas vezes a pessoa que está desligando tenta dar aquela enrolada ou tenta fazer aquele feedback sanduíche. Um bom, um ruim, um bom, e aí a pessoa ou parecer toda... feliz, né? Quando a pessoa que pediu a demissão diz, tudo bem, então tá, tchau. Né? Isso, não é um momento é um momento crítico, não é um momento de felicidade para ninguém. Exato. E é um momento muito duro, tanto para quem está desligando, quanto para quem está recebendo essa notícia. Eu vejo que os líderes terceirizarem para o RH é mais uma falta, muitas vezes, de preparo e de confiança no processo, no trajeto desse colaborador na empresa, do que propriamente ele tem todos os argumentos. Ele é a melhor pessoa para falar sobre o motivo. E, enfim, aí eu vejo várias situações. Empresas que abrem um pouco mais o motivo, empresas que não abrem. Olha, é redução de custos, é corte de orçamento, tem os layoffs também que acontecem e simplesmente... Algumas empresas até elas mandam um comunicado por e-mail, o que isso também a gente precisa rever, essa prática. Demitem por e-mail? Demitem por e-mail. Inacreditável, eu fiquei até pensando, é sério? Eu fiquei pensando sobre comunicar os demais colegas, porque eu já trabalhei em empresa que sequer comunicava os demais colegas de que alguma pessoa tinha sido desligada, demitida da empresa, por e-mail, não enviavam um e-mail, assim, e era algo que causava um constrangimento entre os colegas, porque normalmente são pessoas importantes para alguém, pelo menos para um grupo, né? Quando alguém é desligado, pelo menos um grupo de pessoas, aquela pessoa se relacionava, e daí todo mundo fica sabendo, assim, na rádio corredor. E é muito ruim isso, sabe? né? Porque a rádio corredor, a gente sabe que não vai estar entregando a informação, muitas vezes, correta, até porque nem tem a informação correta. Às vezes a pessoa chega para trabalhar e não loga mais o usuário, não tem mais os acessos ao e-mail dela, e aí chega a pessoa do RH, olha, a gente pode conversar, ou o gestor, a gente pode conversar. Isso a gente precisa rever. Eu soube de um caso também de uma outra empresa que ela demitiu numa chamada do Meet. Então, reuniu todo mundo, sim, apavorada, assim. Reuniu todo mundo e fez o desligamento. Olha, então, vocês, a partir de amanhã, estão dispensados.
Como é que tu humaniza Demitiu isso? todas as Sim, que pessoas estavam ao na mesmo chamada. tempo. De uma vez só. Nossa. De uma vez só. Uau. É os famosos layoffs que a gente vê que é demissão em massa, né? Sim. Mas poderiam fazer uma ligação, pelo menos Claro, individualizada para sim. cada uma das pessoas ali, né, Isso. envolvidas nessa situação, que é uma situação que gera uma insegurança, né? As reações podem ser variadas. E detalhe, todo mundo mutado na sala. Então não podia a reação de repente só as tuas Visual, caras, Visual, assim, bocas. claro. Existe uma outra situação, agora só para que eu me lembrei, que eu também já passei, que é quando a empresa vai à falência. Sim. É uma outra situação, que eu acho que de repente não envolve tanto a questão, claro, vai envolver sentimentos, vai envolver tudo que a gente está falando até aqui. Mas eu acho que tem menos, como é que eu posso dizer? É algo que acontece, não tem como barrar isso, né? Talvez não desperta aquela raiva Isso. pela... São outros sentimentos, talvez, né? Mas não aquela raiva, assim, né? Porque quem é demitido ou vai ter raiva do RH, muitas vezes, né? Culpa do RH. Quase todas as vezes, ou da liderança, enfim, né? Sim. Mas quando a empresa vai à falência, é outra situação, né? Sim, Mas- eu participei de um... Desculpa, pode ir. Por gentileza. Participei de um processo onde a empresa, ela teve o processo de falência e é bem dolorido, tanto para a empresa quanto para quem está ali naquela situação. Normalmente as pessoas, elas tendem a entender mais. Apesar de que passa um dia, dois, elas também já ficam um pouco, né, revoltadas, Eu acho que o assim. sentimento é que vai predominar nesses casos é a tristeza, né? É, porque o que acontece? Essa pessoa, ela se dá conta que ela não vai ter a renda dela e ela não sabe se vai receber a rescisão. O que eu vou fazer agora? Eu tenho contas para pagar e a empresa, que era o meu sustento, ela faliu. Então, existe um momento de tristeza no primeiro momento, mas depois um momento de o que eu faço agora. E esse suporte por parte da empresa é muito importante. Principalmente para manter as informações claras, porque aí tem um monte de audiências que ocorrem, né? Trâmites legais que acontecem, para que esse processo daqui a pouco venha a ser revertido, porque pode acontecer a reversão também dessa falência. Mas tudo isso a empresa precisa deixar muito claro para deixar a pessoa segura de que vai receber alguma coisa, ou daqui a pouco deixar claro que vai demorar. Não tem por que esconder isso das pessoas. Então, Eu percebo aqui que a gente está falando, né, muito da importância da comunicação. Aliás, como é um tema transversal, quando a gente fala de RH, tá em tudo, né? A comunicação é muito importante, assim. Então, deixe claro para o seu colaborador por que ele foi demitido, ou por que ele não está entregando, né? Que daqui a pouco... Eu acho que não é indelicado dizer, você pode ser demitido, mas que é importante que ele entenda, né? Que ele está num caminho em que as entregas estão insuficientes. É importante, num momento de falência, deixar claro o que pode acontecer, quais são os prazos esperados ou não, qual que é a incerteza que ronda tudo isso. Então, assim, a comunicação ela é muito relevante quando a gente está falando, né, de um relacionamento ali. E sempre é um relacionamento entre pessoas, né? É importante isso. Como a gente falou antes também, no momento de justificar a demissão, algumas empresas são mais transparentes e outras menos. Aí tem essas empresas que sempre são, corte de gastos. Todo mundo sabe que não é, mas sempre é a justificativa dada naquele momento. Aí, ok, é corte de gastos, mas daqui a pouco está entrando uma pessoa naquela mesma vaga. Como assim? As pessoas se comunicam, né? Não é porque a pessoa saiu daquela empresa que ela não se comunica com mais ninguém que está naquela empresa. Então, isso passa a ideia de que é uma mentira que está sendo contada pela empresa. E para as pessoas que estão ali na empresa também, né? Para os colegas que ficaram, também fica essa sensação de que a empresa mente. E isso não é algo saudável nas relações. O importante é que seja o mais verdadeiro possível. Então, acredito que a gente já tem aqui algumas lições, se a gente quiser enumerar, não só para demissão humanizada, mas para uma demissão, né? Exato. Como, por exemplo... É o líder que deve fazer a demissão, Fernanda? De preferência, o gestor pode ser acompanhado pelo RH. Até é importante que seja acompanhado pelo RH se houver alguma dúvida, algum esclarecimento que o RH precise fazer em torno da rescisão. Muitas vezes a pessoa está lá há anos na empresa,
10, 15 anos na empresa e nem lembra mais como faz o processo e como é que eu encaminho agora os meus direitos. Então, é importante que o RH esteja presente para não ficar nenhuma dúvida e fortalecer também o líder, ter dado antes, se preparar, porque eu vejo que o gestor ele precisa se preparar antes de fazer esta demissão e não alongar muito esse tempo. Porque muitas vezes, não, hoje eu não estou muito legal, amanhã. E às vezes ficam meses ali protelando essa demissão, só que em atitudes do dia a dia, tu vai mostrando para a pessoa que não tá legal. Tu não tá mais gostando do trabalho dela, ou vai deixando ela de fora de algumas reuniões, de algumas tomadas de decisão que normalmente ela contribuía. E a pessoa vai sentindo. Também não é uma forma correta de se fazer. Então, é chamar, olha, né, tá acontecendo tal situação, a gente vai proceder com o teu desligamento, que é a melhor forma de resolver. E o RH tá ali para dar esse suporte, até pela questão psicológica. Porque afloram esses sentimentos de estresse, ansiedade, o próprio luto pela saída. Às vezes é uma pessoa com muitos anos de empresa e que a vida da pessoa se tornou aquela empresa. Ou ela está prestes a se aposentar e acontece um desligamento, ou ela está aposentada e ela fica pensando, meu Deus, o que eu vou fazer agora da minha vida, que minha vida era empresa, me dedicava 12 horas por dia. A gente sabe que não pode, né? 12 horas. Mas acontece. Mas acontece. É raro, mas acontece. É raro, mas acontece. Então, é importante essa sensibilidade de condução. E, claro, se a empresa ela puder oferecer para esse colaborador algum benefício a mais do que a própria rescisão, do que tratar ele com respeito, dignidade, cuidado, que ofereça. A gente sabe que tem o plano de saúde estendido, a gente sabe também que algumas empresas oferecem, quem trabalha home office, né? Olha, tu pode ficar um pouco mais com o notebook da empresa para até tu se recolocar no mercado. Muitas vezes a pessoa ela não tem um notebook dela, é o da empresa que ela utiliza. Enfim, são N benefícios assim, que a empresa pode pensar de que forma consegue contribuir nesse momento para também fortalecer a sua marca empregadora, porque não só quem fica está enxergando, mas quem está lá fora. Será que eu quero trabalhar nessa empresa? Exatamente. Será que essa empresa é um lugar bom para se trabalhar? Como é que eles tratam as pessoas aqui? E também os colaboradores da própria empresa, né? Que a gente percebe, a gente sabe o que está acontecendo, seja por rádio corredor, enfim, a gente conversa, como a Flávia apontou antes, e a gente fica pensando, tá, quando é que é a nossa vez, né? O colaborador vai pensar isso, não adianta. Será que vai ser assim comigo também? Então, tanto lá fora quanto dentro da empresa, né? E quando a gente fala disso, a gente fala de um clima organizacional, né? Então, tudo isso implica também como o colaborador que continua se sente naquela empresa, de como ele vê aquela empresa, né? De se aquela empresa é vista como uma empresa que cuida das pessoas, que cuida dos colegas, porque é como eu disse antes também, existem relações e as relações não se acabam com o fim do trabalho, elas continuam para além daquilo. Então, assim, eu e a Rê somos amigas. Se eventualmente uma de nós não estiver na Metadados, uma continuará a se importar com a outra, né? Então, essas coisas elas não finalizam com uma relação de trabalho acabada. E essas coisas as empresas também precisam ter em mente quando elas pensam na marca que elas querem deixar no mundo, né? Ai, que bom saber isso. Ai, isso, amiga, viu? Te adoro. Olha só. Então, imagina se a empresa não tivesse deixado vocês... Ainda trabalham juntas, né? Sim. Mas vamos supor que uma de vocês saiu, né? Por algum motivo, ou pediu demissão, ou foi desligada. Tá, ok. A empresa, ela não deixa vocês se despedirem. Né? E isso acontece muito. Olha, eu não quero que essa pessoa... Quero que ela saia, não tenha mais contato com ninguém. Não se despeça de quem ficou. Não pegue as coisas dela, porque senão vai dar muito problema. A pessoa, ela vai... eu tô relatando aqui algumas experiências que eu tive, tá? Então, que dureza, né? Sim, é muito duro. Ela vai, de repente, chorar. E eu não quero que ela chore na frente dos outros. Então, ainda existem práticas que, poxa, ela teve a sua história, a sua contribuição na empresa, o seu legado.
amizades, levou pessoas com ela. Então, por que não deixar ela ter esse momento? Claro que vocês podem perguntar, você gostaria de se despedir dos seus colegas? Daqui a pouco a pessoa não está se sentindo confortável para isso. Então, o ser humano é isso. Também não tem muita fórmula mágica, é mais do que vai acontecendo no momento. Olha, gostaria de se despedir dos teus colegas nesse momento ou não? Tem pessoas que até dizem que não, né? Também algum erro pode acontecer por parte de quem, né, tá, entre aspas, dominando aquele momento, né? Sim. Por quem tá fazendo a demissão ou quem tá pedindo a demissão. É natural porque é um momento tenso para todo mundo, né? Não é algo assim, nossa, que legal, hoje vou fazer uma demissão. Acho que ninguém acorda feliz em ter que fazer uma demissão, né? Eu queria trazer uma curiosidade aqui para vocês, tá? Vou até ler aqui para não errar, gente. A gente tem falado muito nos últimos tempos na demissão humanizada e principalmente, acho, com o advento dessas redes sociais que falam mais a respeito de vida profissional, LinkedIn específico, né? E aí a gente vê todas as repercussões, assim. Primeiro alguém faz um post dizendo, ai, demissão humanizada, que coisa maravilhosa. Daí vem alguém problematizando. Ai, gente, não existe. não existe. E daí, com isso, se cria todo esse debate. Acho que por isso também, né? Entra nas discussões, assim, a gente começa realmente a pensar se existe. Mas esse termo, demissão humanizada, ele teve origem ainda na década de 60, 1960, que foi um período marcado por demissões em massa nas áreas de ciência e também de engenharia nos Estados Unidos. Foi quando surgiu, então, esse conceito de outplacement. Espero ter falado certo, meu inglês não é dos melhores, gente. Mas esse termo, outplacement, significa recolocação. Ou seja, além da demissão ser uma maneira mais empática e cuidadosa, a empresa ajuda a pessoa demitida a encontrar uma nova oportunidade no mercado de trabalho. E foi a partir desse contexto, então, que veio a demissão humanizada, que hoje a gente fala, né? Daí tem lá a sexta, às vezes, que a empresa entrega. Mas o importante, Fernanda, então, é que a pessoa ela esteja no centro ali do cuidado da empresa, né? Que tenha um benefício, que tenha um cuidado de ajudar na recolocação. É isso que a gente fala quando fala de demissão humanizada? Isso mesmo. E até essa questão da recolocação, tem empresas que, inclusive, têm programas que orientam a pessoa a como se inscrever em sites, como cadastrar o seu currículo, como participar de uma entrevista. Dá todo esse apoio pós-desligamento, justamente porque isso até é uma prática que ela acontece bastante a nível executivo, mas da recolocação. Mas quando a gente olha para outros cargos também, daqui a pouco são cargos que, inclusive, mais necessitam dessa resposta imediata de empregabilidade, até pela reserva financeira que, de repente, não conseguiu comportar ali no período que teve a trajetória na empresa. Então, o que eu percebo, assim, que algumas empresas já estão implementando ou direcionando para profissionais da área para fazer não deixa de ser uma forma de acolhimento, né? Uhum. Esse processo de outplacement, né? Já tô aqui chamando de Fer, né? Tranquilo. Isso aí. A gente vai criando intimidade. Por exemplo, eu sei que tem empresas que, no momento ali da demissão, eles te dão um papel, tu preenche, se tu tem interesse, que eles te ajudem na recolocação no mercado de trabalho, mas também tem muita gente que fica com o pé atrás, né? Será que eles vão me ajudar mesmo? Ou será que é só uma tentativa de parecer bonzinho comigo nesse momento? Existe isso ou é meio neurose? Depende como foi construída a relação de confiança dentro dessa organização. E sim, já ouvi casos que que a empresa ela terceirizou esse processo de recolocação e a pessoa ligou para a empresa para saber se era verdade. Olha, me ligaram aqui, me falaram que tem isso, depois é verdade isso? Sim, é verdade. Então, acaba desconfiando porque não é algo comum. E sim, tem toda aquela questão, será que vai conceder boas referências da minha pessoa, do meu trabalho? E eu sempre falo até para as empresas que eu atendo, a pessoa não deu certo aqui nessa empresa,
não que ela não tenha, inclusive, contribuído, acho que isso também é importante trazer na hora do desligamento. Não é para deixar ninguém confuso, mas reconhecer as contribuições que a pessoa fez na empresa e que, dado o momento, acabaram não sendo mais tão efetivas. Mas reconhecer a história dessa pessoa é bem importante. Então, eu vejo que essa questão da desconfiança, de repente, na primeira que ocorrer, que a empresa implementar esse processo, pode ser que ocorra, mas depois as pessoas elas vão, inclusive, dizendo, que legal, e reconhecendo essa empresa, indicando outras pessoas para trabalhar nela. Olha, eu fui tratada bem, eu tive um processo de desligamento satisfatório, onde eu fui, inclusive, reconhecida, mas, enfim, não deu certo. E, como eu disse, não pode ser uma surpresa para a pessoa. Ela já tem que ter em mente que isso poderia vir a acontecer. E até em cortes, acho que a empresa pode ser transparente. Olha, a empresa não está numa situação legal, a gente está tentando atingir tal resultado e não está acontecendo, não conseguimos comportar essa folha de pagamento por muito tempo. E, de repente, até iniciar ali um programa de demissão voluntária, que muitas empresas às vezes fazem, né? Tem pessoas, de repente, querendo sair. Então, por que não fazer esse comum acordo? E hoje existe até, né, métodos legais para fazer isso. Sim. Existe na reforma trabalhista, introduziu, né, jeitos de fazer isso com um aval legal. Só para trazer aqui também alguns comentários que chegaram por meio das redes sociais da Metadados, quando a gente fez a enquete perguntando se existe ou não a demissão humanizada. Um dos comentários foi nesse sentido, que eu concordo totalmente, inclusive comentei aqui anteriormente. Ter respeito ao final do ciclo é importante, mas é só a ponta do iceberg. Todo ciclo precisa de respeito. E o outro comentário aqui, que também a gente selecionou, foi o seguinte: a demissão faz parte do processo, desde que sejam feitos apontamentos, feedback e dê condições para mudanças. Caso não haja consenso entre as partes, o melhor é a demissão, que também foi um ponto que a Feira aqui já levantou, né? Então, assim, a gente vê que conversa muito com o que o RH pensa, que realmente é importante fazer com que o colaborador ele tenha a oportunidade também de saber, né, se ele está errando ou se ele está seguindo um caminho adequado ali dentro da empresa. Exatamente. E eu vou aproveitar, então, essa deixa para fazer uma conexão agora aqui. Vai entrar outra pessoa aqui no nosso debate, que é a Monalisa Ribeiro, e ela também ministra cursos sobre rotinas do DP. Monalisa, seja muito bem-vinda. Olá, tudo bom? Antes da minha apresentação, eu gostaria de agradecer o convite que eu recebi para participar desse bate-papo, que é tão importante. O assunto está sendo bem falado, mas ainda é muito confundido. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Monalisa Ribeiro, o meu sotaque já me entrega, eu sou do Rio de Janeiro. Ai, que sotaque lindo, eu adoro esse sotaque. É um chiadinho, né? A gente parece ali um bule chiando. Eu sou uma mulher morena clara, de pele clara, cabelos lisos, pretos, um pouco acima do ombro, meus olhos também são pretos, eu tenho 37 anos, estou usando hoje uma camisa rosé, quase um salmão. Tenho alguns acessórios, como brincos, cordões, e sou formada em gestão pessoal, mas me apaixonei pelo departamento pessoal e hoje eu lidero as equipes, eu desenvolvo profissionais de liderança dentro do departamento pessoal. Estamos falando com a pessoa certa. Monalisa, aqui a gente falava então sobre as demissões em massa, né, que podem ter sido a origem aí da demissão humanizada, e que também a gente acompanhou de perto, né, nos últimos tempos aí com as crises sanitárias e climáticas, né, que a gente tem passado. É possível humanizar o processo também quando a gente fala nesse contexto de demissão em massa? Sim. Na verdade, isso é um complemento de tudo que foi falado aí com as nossas amigas, que apresentaram de uma forma tão objetiva e clara. Demissão humanizada é realmente trazer o respeito para aquele colaborador, colocar aquele colaborador no centro. E quando é um processo de demissão em massa, é possível, sim, trazer isso de uma forma mais respeitosa, embora seja um grande desafio. Quando a gente fala de demissão em massa, a gente está falando de uma situação de alta complexidade.
E isso gera um impacto emocional nos funcionários que estão na empresa, tanto daqueles que estão saindo, quanto daqueles que vão permanecer também. Humanizar esse processo exige uma abordagem que combine aí com transparência, uma empatia, respeito, garantindo que mesmo nesse momento que é tão complicado, que é tão delicado, os valores ainda permaneçam e sejam priorizados. A primeira coisa que a gente precisa entender é que essa humanização, ela não significa suavizar a situação somente, mas trazer a realidade e não esconder o que a gente sempre fala, né? O óbvio precisa ser dito. A comunicação, ela tem que ser clara, ela tem que ser de uma forma que as pessoas possam entender. Não pode ficar subentendido. Tudo que é subentendido está sujeito a erro. E a empresa não pode falhar nesse ponto. Mesmo no cenário onde muitas pessoas estão sendo desligadas, é crucial que a empresa mantenha essa comunicação aberta, sincera, explicando a razão daquilo que está acontecendo, para que essa demissão seja a mais leve possível. E assim também apoiar aqueles colaboradores que estão saindo. A gente falou aqui, e eu também concordo, eu não gosto da demissão surpresa. A demissão surpresa, ela é uma dor de cabeça. Ela sinaliza que aquele processo não está certo. Quando acontece também em rescisões assim, de grande volume, ela também tem que ser tratada com antecipação, porque a gente pode abordar todas as situações de uma maneira mais leve. Além disso, quando a gente fala de humanizar essa relação, a gente precisa trazer que as obrigações legais, elas têm que ser mantidas, que é o que rege a lei, mas também a gente precisa envolver um âmbito de responsabilidade social. E isso cada vez mais se destaca nas nossas conexões. E, Monalisa, existe aí um passo a passo, existem etapas para se concluir essa demissão humanizada? Como a gente estava falando, é engraçado que eu estava ouvindo vocês, e a gente só muda de local, né, gente? Porque os problemas são bem parecidos, os erros são bem parecidos, e às vezes é tão óbvio, mas a gente precisa realmente trazer à memória. A gente precisa humanizar de uma forma assertiva e colocar como que eu gostaria que fosse para a gente. E todo planejamento que é cuidado, que é feito, ele antecede, né, qualquer problema. Então, planejar isso de uma forma cuidadosa, antes de iniciar qualquer processo de demissão, é essencial que a empresa faça esse planejamento, no detalhe, desde a comunicação, a estruturação, tudo precisa ser planejado. Isso inclui também definir quem vai ser o responsável por essa comunicação. Muitos perguntam, mas quem deve falar? Eu também concordo que a liderança deve comunicar. Óbvio, hoje, trazendo uma segurança para a empresa, é essencial que isso não seja feito somente a liderança e o funcionário que está saindo. Que o RH também participe disso, até para poder ali mediar caso alguma coisa fuja do controle. Mas o líder, ele é responsável por essa comunicação. Então, fazer isso de uma forma planejada é essencial. A comunicação clara e empática, como a gente estava falando, ela deve acontecer de forma direta e respeitosa. É importante que essa conversa ela ocorra num ambiente também separado, um ambiente privado. Eu também já passei por algumas demissões, fiz acompanhamento de algumas demissões, que, olha, vou te falar uma coisa, parece mentira. As pessoas falam de forma aberta para outras pessoas, expondo aquele funcionário num momento tão fragilizado que não deveria acontecer. Então, tratar isso de uma forma cuidadosa é o princípio para tudo, né? Então, trazer para um bate-papo num ambiente separado para isso, porque deixa a pessoa também à vontade, a gente está falando de emoção. Então, pode ser que aquele colaborador receba de uma forma diferente, não seja tão fácil assim. E como a Flávia e a Fernanda falaram, é saber ouvir. A gente precisa aprender a ouvir. O princípio da comunicação não é só falar, é ouvir também. Então, deixar aquele funcionário mais à vontade, isso facilita nesse momento. Oferecer o suporte, cada vez mais a gente está falando sobre isso. A demissão ela não é fácil para ninguém. Não é fácil para a empresa, não é fácil para o RH, não é fácil para o funcionário que está saindo. Trazer esse suporte é a forma mais segura. Óbvio, nem toda empresa vai conseguir fazer uma extensão de benefício, de plano de saúde, mas ofertar o básico, o mínimo, já deixa isso mais humano. O processo é complicado. Se a gente conseguir se colocar no lugar do outro, a gente diminui o impacto sobre isso. Às vezes, o colaborador,
ele não consegue nem voltar para o mercado de trabalho. Ele não sabe nem como voltar. Falaram agora sobre isso, é exatamente isso. Um funcionário mais antigo, ele já está há tanto tempo na empresa que ele não consegue se ver em outro lugar. E, às vezes, ajudar ali a recolocar esse funcionário, se for possível, um acompanhamento psicológico, a empresa que conseguir convocar de uma forma mais carinhosa e cuidadosa, isso significa saldo positivo. Positivo para quem está recebendo e para aqueles que trabalham. A gente falou sobre isso e é verdade. As pessoas se comunicam, então não pode esquecer disso. O problema não é somente para quem sai, mas para quem fica. Então é válido que a gente tenha esse cuidado. Outra coisa que eu acho importante a gente falar é a gente precisa ter atenção até no feedback que a gente vai passar, principalmente no momento da demissão. Quando a gente fala desses assuntos mais delicados, quando chega na demissão, não cabe acerto. Tudo que foi falado anteriormente já foi falado. Como a gente falou, eu também não concordo sobre a demissão surpresa. Quando você vai para a página final, que é a demissão, aquele funcionário, ele já deve saber o que vai acontecer, ele já está esperando que isso aconteça, porque quando a gestão é feita de forma correta, a gente sinaliza até para dar tempo daquele colaborador poder se corrigir, poder se acertar diante do que ele está fazendo. Então, no momento da demissão, não cabe pontuar erros, apontar erros. Sim, trazemos isso de uma forma clara, o que aconteceu, por que não está dando continuidade àquele contrato, mas sem apontar os dedos. Não cabe mais esse acerto. Outro ponto também que é importante, eu já passei por isso, já tive que fazer alguns acompanhamentos com isso, é quando você se empolga muito, quando o gerente se empolga muito no ato da demissão e elogia demais o colaborador. Eu recebi um funcionário uma vez que perguntou, eu estou sendo demitido porque eu sou muito bom? Eu sou tão bom que eu estou sendo demitido porque eu só recebi elogios. Então, essa falta de ajuste na comunicação dificulta para quem está ouvindo. A gente fala que o óbvio precisa ser dito e precisa ser dito com cuidado do que está sendo apresentado. Para a empresa que está sendo exposta, para o funcionário que também está nessa exposição. Monalisa, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente hoje. Imagina, eu que agradeço. Foi muito bom bater esse papo e tão importante, como eu falei. E vocês estão aí, abrilhantando, porque tudo que foi falado está assim, casando com tudo que a gente tanto fala nas empresas e às vezes acaba que por um errozinho de ajuste gera aí problemas trabalhistas que nem havia necessidade. A maioria dos processos não são por causa da empresa, são pela falta de comunicação, a forma com que foi passado. E aí gera um problema pessoal que não deveria entrar em jogo. É isso aí, é realmente um assunto muito importante, você nos ajudou muito a embasar. Obrigada, Monalisa. Obrigada, gente. Pois é, o processo de demissão envolve aí muitos prazos e detalhes, mas a Metadados tem uma dica para você não se perder, olha só. Imagine uma plataforma web capaz de deixar as tarefas do seu RH mais leves e fluidas. Nós temos. O Flow é fácil de usar. A solução completa que agiliza todos os processos de departamento pessoal, que mantém você e as suas informações sempre seguros. Evite multas e atrasos com um sistema atualizado e adequado à legislação. O Flow permite a personalização das funções e emite relatórios mais efetivos. Gerencie as suas atividades com uma plataforma multitarefas e sem retrabalho. Além disso, a navegação é intuitiva e as integrações possibilitam a visão unificada dos processos. Faça agendamentos e receba avisos para cumprir com as suas obrigações de forma tranquila. Conte com a nossa tecnologia que humaniza a gestão e simplifica processos. Conte com as melhores soluções para o seu RH. Para saber mais detalhes sobre o Flow, então basta acessar metadados.com.br. E a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso episódio de hoje. Só que antes eu quero pedir para vocês dicas de livros, filmes, séries, algum conteúdo que vocês achem relevante e que possa contribuir aqui com o tema de hoje. Perfeito. Eu trouxe aqui uma dica de livro. Não fala essencialmente sobre demissão humanizada, mas é Empresas Humanizadas, do Raj
né? Raj Sisodia. E até depois, enfim, dá para compartilhar o livro, mas ele traz sobre como humanizar a empresa em todo o seu processo e com todos os stakeholders, com todas aquelas pessoas que estão envolvidas com ela. Não só também os colaboradores, mas fornecedores, clientes, todo mundo que participa daquele, enfim, daquela organização, enfim, como um todo. Então, esse livro, ele auxilia muito a entender a questão dos valores da empresa, o lucro, a questão do respeito, da transparência. Como é que eu trato tudo isso dentro das organizações? Ele é bem prático. Muito obrigada, Fernanda, pela tua participação aqui hoje. Flávia, muito obrigada também. Obrigada, Refer. Foi uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Muitos insights, novos pensamentos, ideias a respeito desse tema demissão que está na vida de todo mundo, né? Num país como o nosso, em que existem muitos desempregados, existem também muitas demissões. E, como a Rê bem disse, todo mundo pode passar por uma, seja no papel que for, em algum momento da vida. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Se você gostou desse episódio, deixa aí o seu like, a sua sugestão de pauta, comenta, compartilha e não deixa de se inscrever aqui no nosso canal. Se você nos acompanhou pelo Spotify, deixa a sua avaliação por aí também, ok? Combinado? Nos vemos num próximo episódio. Até lá!